Como é bom, maravilhoso nós podermos saber que Deus tem um grande amor por cada um de nós. O seu amor foi tão grande que Ele deu a sua vida. Ele foi condenado, Ele foi maltratado, Ele foi agredido, Ele foi muitas coisas, mas Ele nos amou. E este grande amor de Deus por nós, Ele não tem preço. Ele não tem como nós descrevermos este amor. Porque Ele é um amor maravilhoso pela vida de cada um de nós. E é interessante quando nós olhamos para dentro da Bíblia, como Deus amou pessoas. Diz assim em Marcos capítulo 1, 16, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Quem era André? A gente muitas vezes ouve falar muito de Pedro, pouco de André. Hoje nós queremos falar sobre André. André era irmão de Pedro e sua profissão era a mesma de Pedro. Eles juntos tinham um barco e eles pescavam. E com a venda de peixes, eles viviam. As suas famílias viviam. Pedro era casado, então ele pescava e ele andava com André. E diz no verso 17, disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. É interessante o que acontece nesse momento. Jesus diz, sigam-me. Eu fico pensando muitas vezes assim, se eu tenho uma profissão, e o pastor passa perto de mim e diz assim, eu quero que você seja missionário. Eu largaria tudo para seguir? Eu largaria simplesmente de uma hora para outra a minha profissão e ir embora? Eu conheço pessoas que fizeram isto. Uma delas está sentada diante de vocês. Mas é uma luta muito grande você tomar essa decisão, pois você necessita ter o cuidado de Deus para a sua vida. Você tem uma família, você tem um sustento, você tem isso. E aí você vai servir a Deus. E o motivo por que ele era para servir a Deus era aquele que nós encontramos em João capítulo 20, verso 21 a 23, onde Jesus mais uma vez reafirma para eles, lá no finalzinho da sua vida, que eles deveriam ser pescadores de homens. Eu não quero vocês mais como pescadores de peixes, mas eu quero vocês como pescadores de homens. E é interessante o que acontece aqui no capítulo 1 de Marcos, nos versos 40 a 42, aproxima-se um leproso e pergunta, você quer ser curado? E cheio de compaixão, este homem diz, claro que eu quero ser curado. Eu quero ser curado de qualquer coisa. E isso Pedro e João já enxergam nesse momento. E aí lá em João capítulo 1, André, irmão de Simão, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e levou ele a Jesus. Essa foi sua primeira experiência de levar alguém a Jesus. O seu próprio irmão, mas você diz que eles não estavam pescando juntos? Sim, Jesus convida eles. Mas eles ainda não tinham reconhecido ele como Messias. E André daí reconhece ele como seu Messias e diz, eu encontrei aquele de quem nós aprendemos a vida toda. A nossa vida toda nós fomos aprendendo que existe alguém que vai vir, que vai ser o Messias. E eu encontrei ele. Venha e veja. Venha ver quem ele é. E ele simplesmente vai e leva seu irmão a Jesus. Mas ele não só fez isto. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos disseram a Jesus. O que eles disseram? Entre os que tinham ido adorar Jesus na festa, eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, Galileia, com pedido, Senhor, queremos ver Jesus. Eles queriam ver a Jesus. Eles queriam ter comunhão com Jesus. Alguma coisa que hoje falta muitas vezes na vida de muito crente, esta falta de comunhão com Jesus, esta falta de andar com Jesus. E é interessante o que acontece. Jesus leva eles para o alto do monte no final da sua vida, lá em
Atos capítulo 1, ele tem a lista dos 12 discípulos, dos 11, mais uma vez, e todos eles se reuniram em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, eles oravam juntos, eles viviam juntos, ele tinha comunhão com esse mestre. O que eu quero dizer com tudo isto hoje, neste programa de hoje? Assim, nós somos todos convidados a sermos testemunhas de Jesus. E quando nós somos convidados a ser testemunhas de Jesus, nós somos convidados a contar das maravilhas de Jesus para outras pessoas. E quantas vezes nós o fazemos na nossa vida? Quão pouco nós falamos de Jesus para outras pessoas? E nós precisamos sempre de novo, a cada dia, a cada novo instante, dizer, eu quero falar deste Jesus. E quando eu falo, eu preciso ter comunhão com Jesus. Eu preciso estar em oração com Ele. Eu preciso que Ele esteja me guiando. Eu preciso que Ele esteja me mostrando. E aí, quando Ele me mostrar e me guiar, eu vou ter a alegria de poder falar de Jesus para aquelas pessoas ao meu redor. Jesus está convidando você exatamente como Ele chamou André. Venha ser pescadores de homens. No seu dia a dia, onde você trabalha, naquilo que você faz no seu dia a dia, eu estou lhe convidando para ser um pescador de homens. Jesus está te convidando. Ele quer te abençoar, e Ele quer te usar, e Ele quer fazer de você um instrumento na mão dEle. E que nós possamos realmente tomar essa decisão. Aí você diz, sim, a minha preocupação é como é que vai ser. Saiba de uma coisa, Jesus é essa rocha sob a qual nós estamos construindo e sob a qual você e eu podemos ter certeza de que Jesus estará andando conosco todos os dias.